aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui para falar sobre ansiedade. É bem provável que você já tenha vivenciado ela em algum momento da sua vida, seja antes de uma prova, de uma viagem, de um date ou até de uma entrevista de emprego. A ansiedade faz parte da nossa vida e durante a pandemia eu percebi que ela se fez muito mais presente. E por isso, nesse episódio a gente vai discutir como lidar com ela, quais são os sinais de alerta e como a gente também pode ajudar as pessoas ao nosso redor que estão passando por isso. Para falar sobre esse tema, eu trouxe um convidado que é psicólogo e agora eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. Por favor, Arthur, se apresente para nossa audiência. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur, eu sou psicólogo, professor de psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, e desde o ano passado participo também de um outro podcast, que é o Espelho, onde a gente também fala, aí os psicólogos falam a partir da sua experiência clínica. Prazer estar aqui com você. Prazer, muito obrigada por ter aceitado o convite. E, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa tal da ansiedade. Tá. Ansiedade, num sentido mais geral, primeiro, não é uma doença. Num primeiro sentido, ela não é uma doença, ela é uma sensação, né? É um conjunto de características também, né? Sintomas que a gente percebe, alterações na respiração, no corpo, na atenção, né? Alguns podem sentir isso de forma individual, ou com mais receio ou não, né? Mas isso acontece, inclusive, em outras espécies, né? Essa reação a uma situação ou uma antecipação a uma situação, isso acontece, inclusive, no reino animal também, né? Com outros seres vivos. E aí tem esse grau de ansiedade que é ok, né? Que é inevitável, vamos dizer, né? Em algumas situações, mas aí tem possivelmente, né? Para alguns de nós, um grau de sofrimento que pode ser tão grande e que pode passar a ser tão inevitável que pode ganhar aí uma conotação já de adoecimento, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, agora explica pra gente esse transtorno. O que seria o diagnóstico, né, desse transtorno? Quando uma pessoa para de ter uma ansiedade normal e passa a ter esse transtorno? Isso pode estar ligado a uma situação de vida, né, um receio com alguma coisa que já aconteceu ou que está acontecendo, mas mesmo nesses casos, a pessoa, vamos supor que já passou por algo em outro momento da vida, ela lembra de uma situação familiar, ela lembra de alguma coisa que ela fez, né, ou que de um acidente, só que para frente ela tem esse receio, né? Ela tem o receio do que pode dar errado, dos riscos, dos perigos, né? Ou da demora, né? Pode ser aquela pessoa também que fala, mas quando que eu vou me formar? Quando que eu vou conseguir logo um emprego, né? Quando que eu vou juntar dinheiro para realizar um sonho? E às vezes o jeito de lidar com essa espera, né? De lidar com esse tempo onde as coisas não estão todas prontas, realizadas, né? Pode ser muito sofrido, né? Então, para algumas pessoas pode ser mais sofrido ao ponto dela começar a ter sintomas no corpo. Então, ela pode ter aí uma alteração da respiração, sente que falta o ar. Eu vou falar de forma geral, não quer dizer que todo mundo sinta tudo isso, tá? Mas de forma geral, outros sintomas são aperto no peito ou peso no peito, como alguns relatam, né? Queda da pressão, suor, durante uma crise, né? Durante o episódio da crise de ansiedade. Tem gente que fala de formigamentos, ou nas mãos, ou nas pernas, uma coisa até meio fóbica, né? De falar, não consigo entrar no trem quando eu estou no meio de uma crise, ou se eu estiver num lugar cheio, numa sala de aula, num shopping, né? Então a pessoa tenta sair daquilo porque ela fica, de novo, né? Sem ar. Então tem um conjunto de sintomas que a pessoa sente no
corpo e ela sente que tá tendo um troço. Por isso que a gente fala uma crise, porque a pessoa sente que ela pode morrer, que ela pode não passar daquele momento. Então, aí, nesse grau é que a gente fala no adoecimento, quando a pessoa realmente vai procurar um médico, um posto de saúde, um pronto-socorro, qualquer coisa de emergência por causa daquele momento que ela não consegue atravessar, né, com tranquilidade. E aí é curioso porque muitas vezes o profissional de saúde, né, seja da enfermagem, o médico, vão examinar, tirar lá a pressão, ver os batimentos cardíacos, tal. Mas qualquer exame mais inicial, né, o profissional diz para a pessoa: você não tem nada. Né, você está só ansiosa, né? O seu caso era bom você conversar ou com um psicólogo ou com um psiquiatra, porque doente você não está. Só que mesmo que seja um caso para o psicólogo ou para o psiquiatra, né, pode até ser um adoecimento também. Né? A gente tem que tomar cuidado de não falar que sempre tudo é doença, porque todos nós convivemos com graus de ansiedade, né? A questão é quando realmente o corpo começa a colapsar por causa disso, né? Uhum. É verdade. Isso que você falou, né? Alguns desses sintomas eu já tive, porque eu já tive algumas crises de ansiedade, mas na época que eu estava no final da faculdade, eu tive algumas crises, e é isso, formigamento, coração acelerado. Então eu me identifiquei um pouquinho com isso que você comentou, dos sintomas. Esses aparecem com uma grande frequência. Muita gente que vem procurar ajuda, né, por causa de transtorno de ansiedade ou por causa de crises de ansiedade, esses são alguns dos sintomas que mais aparecem nos relatos. Uma outra pergunta aqui que eu tenho para te fazer tem alguns sinais que a gente pode identificar de que está ficando ansioso demais, que está na hora de começar a maneirar o ritmo ou o estilo de vida mesmo, assim? Olha, a pessoa que começa a ter crises de ansiedade mesmo, ela começa a reparar geralmente essas coisas no corpo, né? Então, às vezes ela nem acha que seja ansiedade, porque a ansiedade tem um componente tão emocional, Uhum. né? E o que ela sente é que o coração disparou, que faltou ar. Então, tem gente que nem relaciona de início que possa ser isso, né? Então, ela sente que tem problemas no corpo, que está mal da saúde, né? Agora, outras pessoas quer percebam, quer não percebam, né? Mas o que podem identificar é quando a irritação está aumentando. Por exemplo, você tem uma rotina de trabalho que pode ser, né, que influencie nisso, mas a sua irritação não fica só lá, naquele ambiente ou com aquelas pessoas, né? A sua irritação já é com a família, já é com gente desconhecida na rua. Então, quando as coisas começam a tomar uma proporção que quem está de fora às vezes tem mais facilidade de ver primeiro, né? Falar, mas olha como você anda. Agora, uma coisa que a própria pessoa pode perceber com mais facilidade é alteração no sono, por exemplo, né? No apetite também, porque tem gente que tem já por hábito ou por outras questões acaba dormindo menos, né? Ou acaba dormindo mal, né? Fala, não, mas isso é sempre assim mesmo, né? Mas a questão é mais notar se tem mudança no padrão, se piora alguma coisa nesse sentido. Questão de desânimo, tem muitas vezes também, não tem sido raro, a ansiedade junto com sintomas de depressão, então com uma apatia ou com uma dificuldade maior de cumprir compromissos, uma procrastinação maior também. Acho que esses são alguns que a própria pessoa pode identificar com mais facilidade, né? Uhum. Eu acho que é bem isso mesmo. A procrastinação também, eu vi esses dias, eu estava lendo, que ela também tem muito a ver, né, com a ansiedade, o fato de você ir deixando as coisas. Sim, com certeza. E aí até o momento em que você se você tem um prazo, por exemplo, você acaba deixando, 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 e aí quando resolve, pode ser até que resolva bem resolvido, né? Mas o peso que você carregou, né? O sofrimento que você viveu para isso, também é uma coisa a se avaliar, né? Uhum.
E uma outra pergunta aqui que eu separei para fazer para você é agora sobre esse período que a gente está vivendo, né? A pandemia, o isolamento. Eu percebi, lendo, que a ansiedade, principalmente nos jovens, aumentou bastante, né, durante esse período. Eu queria perguntar para você quais fatores contribuíram para que a ansiedade aumentasse durante o isolamento. Olha, tem alguns que a gente até entende com certa facilidade, né? Então, quebra da rotina sem que tenha uma outra rotina. Isso, pelo menos no ano passado, 2020, quando tudo começou, eu lembro na instituição onde eu trabalho, o primeiro comunicado que a gente recebeu era que ia ficar 2 ou 3 semanas suspensas as atividades presenciais, né? Ninguém podia calcular ou supor o que viria nesse tempo todo, né? Então a coisa foi se estendendo, foi se estendendo, foi se estendendo. Então não é que a rotina mudou, a gente perdeu a rotina que tinha e ficou tudo meio indefinido por muito tempo, né? Então isso é terrível, aterrorizante para algumas pessoas, né? Assim, mas até quando? Até quando? Ou então o que eu faço? Tem gente que lida muito mal com esse vazio, ou com esse vazio de certezas. Outra coisa é o distanciamento social, né? Então, o tempo todo que algumas pessoas realmente evitaram estar saindo, estar em contato, mesmo com os mais amigos. Eu vi casais de namorados que tiveram que negociar essa situação, porque mora com gente mais velha, e como é que faz? Só se passar um tempo maior, então só se passar um mês inteiro na casa de um, depois outro mês na casa do outro. Ou teve gente que passou a se ver menos por causa disso, teve gente que não também, né? Uhum. Mas então essas foram algumas das dificuldades mais ligadas a esse aspecto emocional, afetivo, né, que a quarentena trouxe para alguns de nós, né? Sim, acho que a falta de perspectiva também, né, de futuro, dá um medo, né, um certo, uma angústia de você não saber quando tudo vai acabar. Se você não vai ficar doente também, tem um pouco disso também, né? E até as pessoas que ficam bravas, que discordam, que falam não é assim não, e então vamos viver a vida normalmente, porque se for levar desse jeito, tal, 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 elas também acabam mostrando que estão inconformadas, né, com essa espera que é indeterminada, né, que foi indeterminada, né? Agora, Uhum. apesar da pandemia ainda não ser uma coisa do passado, mas as instituições, as rotinas, os comércios, tudo já voltou a funcionar. Então, quem trabalha e ficou trabalhando em casa, hoje em dia provavelmente já não está tão dentro de casa também, né? Mas todo esse período que foi sem resposta, né, muita gente também procurou, então a culpa é de quem, né? Como é que podem deixar a gente desse jeito? E é uma reação, é como alguns reagiram a isso. Cada pessoa, né, arrumou uma forma de reagir, algumas mais incisivas, outras menos, né? Vai desse jeito. E uma outra coisa também que eu queria te perguntar se existem, quais as formas que as pessoas que sofrem com esse transtorno podem fazer para ajudar a diminuir a ansiedade? Existem algumas técnicas, algumas formas mesmo de lidar com a ansiedade da melhor forma possível? Olha, falando tanto para as pessoas que tenham já crises de ansiedade, como para pessoas que simplesmente sintam ansiedade, né, um desconforto ainda não adoecido, né, numa situação ainda não adoecida, mas uma coisa que sempre ajuda a melhorar rápido, já no momento, é prestar atenção na respiração. Isso é uma coisa recomendada tanto por médicos como por outros profissionais, também estudiosos do assunto, né? Então, a pessoa que começa a ficar apavorada no meio de uma crise respiratória, se ela já tem a lembrança disso, mas agora é o momento que eu estou passando. Primeiro, se ela percebe que está no meio da crise, né? Porque às vezes no desespero a pessoa só pensa, vou morrer, né? Ou alguma coisa está errada. Mas talvez se não for a primeira, né? Se com o tempo ela vai ganhando essa percepção, né? E aí ela lembra, fala, não, peraí, eu tenho que focar na respiração. Isso ajuda ela a aguentar, né? E a ficar menos perturbada no momento. Agora, o que é essa prestar atenção na respiração, né? É respirar fundo, né? Respirar com mais lentidão, tentar puxar mais ar para dentro, segurar um pouco mais de tempo, né? Ir soltando o ar também, dando tempo para isso, né? Tentando controlar o ritmo que as coisas acontecem, porque é interessante, né? Isso ajuda a gente, no mínimo do mínimo,
a mudar o ritmo, né, até do pensamento, da percepção que a gente está tendo das coisas ao redor, né? Para além disso, aí vamos pensar se é já um transtorno identificado, né? Se tem já as crises recorrentes, se tem sintomas no corpo, se tem uma dificuldade maior de passar por isso. Aí é o caso de procurar um médico mesmo, né? Porque existe medicação que ajuda, né? Mas ajuda em parte, né? Então, procurar um médico, o mais indicado e também um psicólogo, juntos, né? Por quê? Porque o remédio, ele traz um alívio mais imediato para o corpo, né? Para a pessoa conseguir ir passando o dia. Algumas pessoas reclamam dos efeitos colaterais, às vezes sonolência, às vezes alguma outra coisa. Mas se a gente entender que é uma coisa urgente, é uma melhora imediata, né? Uhum. Mas que não é a única coisa que precisa, né? A terapia é igualmente importante no sentido de ajudar a pessoa a encontrar outras formas de lidar com isso. Então, eu diria que o exercício respiratório é algo que a gente encontra até na internet, né? Dicas sobre isso. Mas se for o caso de um tratamento, aí o tratamento mesmo, né? Com médico e psicólogo juntos. O transtorno de ansiedade, falando já dessa condição já mais adoecida, né? O transtorno é classificado como transtorno afetivo. Então, é próximo de uma depressão na categoria. Como transtorno afetivo, existem até casos onde a pessoa fazendo terapia já tem uma melhora significativa, né? Já consegue fazer essa parte de ressignificar os modos de lidar com certas situações, ou essa questão da dificuldade em esperar algumas coisas acontecerem. Então, a terapia é de grande ajuda, só que às vezes o sofrimento é tão grande já atingindo o corpo, que é bom o médico, nesses casos, né, sempre estar junto também. Sim, é um tratamento meio que conjunto, né? De várias áreas. Isso mesmo. E agora, para as pessoas que estão ao redor dessa pessoa que sofre com crise, como que essas pessoas podem ajudar? A primeira coisa que eu pensei é dessa compreensão sem preconceitos, né? Que atinge não só o caso da ansiedade, mas o caso da depressão, das depressões e de outros diagnósticos, inclusive, né? Tem família ou amigos que podem achar que ou é possessão, ou é vadiagem, ou é má vontade, ou é falta de educação, enfim, né? Tem muito julgamento sem essa base de conhecimento, né? Então, aceitar, né? Aceitar que a pessoa tem dificuldade, que essa dificuldade não é preguiça, né? Não é sinônimo de preguiça, que a própria pessoa pode ter dificuldade de dizer o que é, ou de entender o que é. Então, às vezes, a pessoa não consegue mais, né? Pode chegar num grau incapacitante, dela não conseguir mais sair de casa, ou de não conseguir cumprir todas as responsabilidades. E ela mesma que está sofrendo, pode ser que não saiba dizer para os outros: eu sofro de ansiedade, estou sofrendo com ansiedade, né? Então, às vezes, ela não conseguindo identificar ou explicar, os outros também não vão entender, né? Corre muito esse risco. Então, essa questão do preconceito, do esclarecimento, da informação, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Que ajuda. E outra coisa, no meio de uma crise, né? Se tem lá um parente junto, um amigo junto, né? Falar com a pessoa, né? Falar também nesse sentido, não dando bronca, né? Não ficando alarmado junto, né? Mas se você já conhece a pessoa, já sabe que ela passa por isso, então tentar acalmar a pessoa, mas também não acalmar com aquelas dicas do tipo, vai ficar tudo bem, isso não é nada, né? Sem tentar diminuir essa questão do jeito como a pessoa está se sentindo, né? Então é mais tentando falar, olha, vamos lá para fora, então, né? Se você quiser, a gente pode deixar isso para depois. Agora acho que é melhor você sentar e tomar uma água. Quer que eu vá lá e busque não sei o que para você, né? Uhum. Quer que eu te leve para casa? Você está bem para voltar? Né? É sendo o mais acolhedor possível, né? Com essa situação. Uhum. Dá um pouco de conforto também, né, para a pessoa que está passando por esse momento. Isso. Que aí ela se sente mais compreendida. Agora, aqui no podcast, a gente tem um quadro
que chama Pronto Falei, que é um quadro de dicas e indicações. Aí eu queria pedir para você deixar alguma indicação de que pode ser qualquer coisa, filme, série, livro. Eu gosto bastante de cinema, eu uso até na faculdade alguns filmes que eu provoco os alunos para que eles treinem, né, antes de estagiarem, que eles treinem esse olhar Uhum. analítico em algumas histórias, né? Mas deixa eu ver, ligado à ansiedade, tem um filme bem antigo, acho que deve ser de 90 no máximo, com o Bill Murray, chama Nosso Querido Bob, que é um cara que já tem aí uma idade, ele não é tão jovem, né? Ele já deve ter pelo menos uns 40, e ele tem uma rotina toda cheia de rituais, porque ele tem a maior dificuldade no contato social e com tudo mais. E ele chega até um psiquiatra. E aí é uma comédia, é um filme mais leve, mas acho que mostra como pode contar, não, é melhor não contar o filme, né? Mas se ele mostra exemplos de posturas que podem favorecer mais esse desenvolvimento e posturas às vezes até bem intencionadas que podem não contribuir tanto. Ah, que legal. Eu vou assistir. Esse daí eu nunca assisti, não. Eu vou assistir também. Então é isso. Eu gostei bastante da nossa conversa. Deu para esclarecer bastante coisa. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Que bom, obrigado também pelo convite, gostei. O podcast fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Um beijo e até o próximo. Tchau!